pluralidade das existências. A reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, semelhanças físicas e morais, e ideias inatas. Como a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito. A alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. A alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Desse princípio parece resultar que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Não, lá aquele que caminha rápido se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se torna o espírito após sua última encarnação? Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar, para sempre, da felicidade eterna a todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências num mesmo globo? Ela pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançada para passar a um mundo superior. Desse modo, podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos além da Terra. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não, mas se não avançardes, podereis ir para um outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que se esteja em missão. Nesse caso se progride aí como em qualquer outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Seria permanecer estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. Os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste, sem nunca terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários, o que não se cumpre em um se cumpre em outro. Desse modo, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não. Há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como então explicar a pluralidade dessas existências num mesmo globo? O espírito pode aí se encontrar a cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras ocasiões de adquirir experiência. Os espíritos podem encarnar corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, se for para cumprir uma missão e ajudar no progresso.
Aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, porque eles oferecem um meio de avançar. Isso não pode ocorrer por expiação? Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Quando estacionam, sua punição é não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que falharam em sua missão ou em suas provações. Os seres que habitam cada mundo atingiram um mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, há seres mais avançados e menos avançados. Ao passar deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode não ter os mesmos meios de manifestá-la, e isso depende de sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpo semelhante aos nossos? Sem dúvida possuem corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Porém, esse corpo é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devem percorrer, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai e, portanto, muitos graus. Alguns o sabem e têm consciência disso na Terra, outros não sabem nada. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Portanto, não devemos revelar essas coisas a todos, visto que nem todos terão alcance de compreendê-las, e isso os perturbaria. Ao ir de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é em todos os lugares uma transição necessária, mas não é tão frágil em todos os lugares como entre vós, na Terra. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e conseguir isso se o merecer, porque os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. Se o espírito não pede nada, o que determina o mundo em que deve reencarnar? O grau de sua elevação. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, os mundos estão também submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra passará por uma transformação semelhante. Ela será um paraíso quando os homens se tornarem bons. Há mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem apenas como envoltório o perispírito? Sim, há. Nesses mundos até mesmo esse envoltório, o perispírito, torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Disso parece resultar que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e o de espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença nesse caso se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, assim como a noite se desfaz diante dos primeiros clarões da alvorada. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, e é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste instantaneamente da matéria própria de cada um deles, com a rapidez de um relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou estão no espaço universal, sem estar ligados mais a um mundo do que a outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a eles como os homens estão à Terra, eles podem, melhor do que os outros, estar em todos os lugares. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Não, o espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? É o estado de infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, a alma ensaia para a vida. As almas de nossos selvagens são almas em estado de infância? De infância relativa, são almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões. As paixões são, então, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal da atividade e da consciência do eu, visto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita,
superar todos os graus e tornar-se um espírito puro sem passar por graus intermediários? Não, porque o que para o homem parece perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é a perfeição absoluta. Da mesma forma que uma criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de alcançar a idade madura, e um doente tem que passar pelo estado de convalescença antes de recuperar a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escala. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. O homem pode, pelo menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Um homem, numa futura existência, pode descer mais baixo do que na atual? Como posição social, sim, e como espírito, não. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um perverso? Não. Ela não pode regredir. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se houver arrependimento, o que, então, é uma recompensa. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde. Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno o amedrontaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e essa ideia leva-o à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente se tivesse empregado meios racionais para orientar os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, durante sua vida corporal, pensar como dizeis, mas, uma vez libertado da matéria, pensa de outra forma, porque logo se apercebe de que fez um cálculo errado e, então, virá consciente de um sentimento contrário a esse, na sua nova existência. É assim que se realiza o progresso e é por essa razão que existem na Terra homens mais avançados que outros, uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles impulsionar o seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Se os espíritos apenas podem melhorar-se suportando as dificuldades da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador por onde devem passar para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente assim. Eles se melhoram nessas provações evitando o mal e praticando o bem. Mas é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas que atingem o objetivo a que se destinam após um tempo mais ou menos longo e de acordo com seus esforços. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo e o teu corpo é uma vestimenta que apodrece e eis tudo. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. O espírito de uma criança pode, então, ser mais avançado do que o de seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? De uma criança que morre em tenra idade, e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? Se não fez o mal, não fez o bem, e Deus não a isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tem animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é, muitas vezes, também uma provação ou uma expiação para os pais. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando está na erraticidade,
o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que deve suportar. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma, mais tarde, vem acrescentar a vida moral? Dão-lhe apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que tivemos diversas existências, o parentesco pode recuar além de nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Porque, aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação se apresenta como destruidora dos laços de família por fazê-los recuar às existências anteriores. Ela não os destrói. Ela os amplia. O parentesco, estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Essa doutrina amplia também os deveres da fraternidade, uma vez que, entre os vossos vizinhos, ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços de sangue. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, uma vez que se pode ter tido por pai um espírito que pertenceu a outra raça, ou tendo vindo de uma condição bem diversa? É verdade, mas essa importância está fundada no orgulho. O que essas pessoas honram em seus ancestrais são os títulos, a posição, a fortuna. Alguém que coraria de vergonha por ter tido como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um nobre corrupto e debochado. Mas o que quer que eles digam ou façam, não impedirão as coisas de ser o que são, porque Deus não formulou as leis da natureza de acordo com a vaidade deles. Do fato de não haver ligações de filiação entre os espíritos de descendentes da mesma família, segue-se que o culto aos ancestrais seja uma coisa ridícula. Certamente que não. Todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, têm afeição aos que lhe estão ligados pelos laços de família, porque esses espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família em razão de simpatias ou ligações anteriores. Mas, ficais certos, os espíritos de vossos ancestrais não se sentem orados pelo culto que vós lhes ofereceis por orgulho. O valor dos méritos que tiveram só se refletirão sobre vós pelo esforço que fizerdes em seguir-lhes os bons exemplos, e, só assim, então, vossa lembrança pode lhes ser agradável e útil. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. O espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. Por que pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor e, muitas vezes, Deus lhe concede isso. Os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo de um filho um espírito bom em preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado, é seu dever. Filhos maus são uma provação para os pais. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, especialmente entre gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por semelhança de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem certos órgãos em comum há dois espíritos, ou melhor, duas almas. Sim, há duas, são dois os corpos.
Entretanto, a semelhança entre eles é tanta que se afigura aos vossos olhos como se fossem uma só. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre eles? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. O que pensar das histórias de crianças gêmeas que brigam no ventre da mãe? Lendas. Para dar ideia de que seu ódio era muito antigo, fizeram-no presente antes de seu nascimento. Geralmente vós não levais em conta as figuras poéticas. De onde vem o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos também se agrupam em famílias formadas pela semelhança de suas tendências mais ou menos depuradas, de acordo com sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família na qual se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas grandes famílias os leva a se unirem, daí se origina a semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e caridosos procurarão um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades, assim como simpatizam com os indivíduos, lá aí estão em seu meio. O homem conserva, em suas novas existências, traços do caráter moral de existências anteriores? Sim, isso pode ocorrer, mas ao se melhorar, ele muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor torna-se escravo, seus gostos serão completamente diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança, modificadas, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente seu caráter, por isso, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, desde que se tenha arrependido. O homem, pelo espírito, conserva traços físicos das existências anteriores em suas diferentes encarnações? O corpo que foi anteriormente destruído não tem nenhuma relação com o novo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado de acordo com a capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter, principalmente ao rosto, e é verdade quando se diz que os olhos são o espelho da alma, ou seja, é o rosto que mais particularmente reflete a alma. É assim que uma pessoa sem grande beleza tem, entretanto, algo que agrada quando é animada por um espírito bom, sábio, humanitário, enquanto existem rostos muito belos que nada fazem sentir, podendo até inspirar repulsa. Poderíeis pensar que apenas os corpos muito belos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, e entretanto, encontrais todos os dias homens de bem sem nenhuma beleza exterior. Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e das inclinações pode dar o que se chama de um ar de família. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Ele possui uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma fantasia? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre os conserva. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito parte de onde estava na existência anterior. Pode, então, haver um grande vínculo entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto podeis supor, porque as posições são frequentemente muito diferentes e, no intervalo delas, o espírito pode ter progredido. Qual é a origem das faculdades, das capacidades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a língua, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual nem mesmo ela tem consciência. De onde quereis que esses conhecimentos venham? O corpo muda, mas o espírito não, embora troque de vestimenta. Ao mudar de corpo, podem-se perder alguns talentos intelectuais, não mais ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se desonrou esse talento ou se fez dele um mau uso. Uma capacidade intelectual pode, além do mais, permanecer adormecida numa existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que não tem relação com ela. Então,
qualquer talento pode permanecer em estado latente para ressurgir mais tarde. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que conservou do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, eis porque pode ser encontrada em toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem, instintivamente, a consciência do mundo invisível, frequentemente falseada pelos preconceitos, acrescida da ignorância que a mistura com a superstição. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.